Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Caso você queira agendar uma leitura particular, você já sabe onde me encontrar. É lá no meu site www.evamessages.com ou pelo Instagram. Lá tem um botãozinho do WhatsApp para você entrar em contato comigo, @evamessages. Chegamos para mais um oráculo das bruxas, um oráculo muito especial. Temos aqui as nossas queridas anciãs, com as pedras que representam as nossas três mensagens, cada uma relacionada a um dos três principais caminhos da bruxaria: o caminho branco, o caminho vermelho ou sanguíneo e o caminho negro. Aqui a gente vai então trazer conselhos das anciãs bruxas para o seu momento, nesse período do ano, através do oráculo do Sowen, que é esse aqui. Todos os oráculos que eu utilizo aqui no canal, eu deixo agora lá na descrição e também no primeiro comentário fixado o link para o caso de vocês quererem adquiri-los. Vamos lá então, porque hoje a gente tem muita informação. A gente vai começar com o oráculo do Sowen, depois eu vou trazer informações com o nosso tarô, tarô Rider-Waite-Smith. Uma novidade interessante, eu vou, a partir do próximo oráculo das bruxas, a gente vai passar a usar um outro tarô, um tarô mais associado, digamos assim, às práticas de bruxaria, às práticas de cristianismo e catolicismo popular aqui no Brasil, que é o tarô mitológico. Deixa eu mostrar para vocês. O tarô Rider-Waite-Smith, pessoal, para quem não sabe, ele tem um vínculo, né? Ele tem uma conexão mais profunda com as escolas de mistérios, as ordens iniciáticas, né, que são caminhos mais hierárquicos aí e bem estruturados de estudo de magia e bruxaria. E é claro, não tem nada de errado com eles, né? Inclusive participo, são muito úteis nas suas qualidades, naquilo que eles se propõem a ensinar. Porém, tem um tarô que ele é muito mais famoso. Algumas de vocês aí, principalmente as mulheres mais maduras, de 40 para cima, vão se lembrar desse aqui, que é o tarô mitológico. Ele fez muito sucesso aqui no Brasil. Foi lançado lá na década de 80. Ele fez muito sucesso aqui nos anos 90, inclusive foi o primeiro tarô com que eu tive contato. Era o tarô usado pela minha tia, pela minha mãe. E aí, eu vou trazer ele, né? Ele chegou esses dias. Vou fazer um review. Nas próximas semanas vocês vão ver aí um oráculo só para apresentar esse tarô para vocês. Ele é um tarô mais pagão, tá? Ele é menos do esoterismo místico, cristão, mais pagão. Os mistérios dele são baseados nos mitos gregos. E aí a gente vai falar um bocado mais dos mitos gregos, que tanto tem a ensinar pra gente. Nossa, eles formam muito parte da nossa psique coletiva, dos arquétipos coletivos, né? Não é à toa que se ouve pela internet falar demais de Afrodite, de Atena, de Ártemis, de Hécate. Então, a partir de então, né, eu vou fazer o review do oráculo para vocês nos próximos dias, e a partir de então é ele que a gente vai usar. Principalmente, né? Vocês sabem que tem bastante tarô aqui, bastante oráculo, e vou escolhendo sempre inspirada pelas anciãs, mas a princípio a gente vai passar a usar mais esse tarô que tem mais a ver, sabe, com as tradições de bruxaria que eu chamo de a bruxaria de cozinha, né, a cartomancia de cozinha, essa que nasce aí no seio das nossas famílias, principalmente aquelas que têm muitas mulheres. É dela que eu parto, né, é dessa bruxaria misturada com catolicismo popular, enfim, que eu parto. Claro que também depois da minha vida foi se acrescentando umbanda, né, outras práticas, mas esse é meu berço, então eu vou trazê-lo aqui para vocês a pedido das anciãs, tá bom? Bom, mas isso é para depois. Hoje a gente vai ficar mesmo aqui no oráculo do Sowen, no oráculo das bruxas, esse aqui que vocês já conhecem também, e depois a gente vai usar, na verdade, deixa o oráculo das bruxas por último, eu vou esclarecer as mensagens com o Rider-Waite hoje ainda, ok? Vamos lá então, inspire e expira profundamente. Você que chegou aqui a esse oráculo, seja no período em que eu postei, seja mais para frente, as leituras aqui são coletivas e atemporais, então independentemente do momento em que ela chega até você, eu acredito que essa mensagem pode te inspirar, trazer boas ideias,
sempre te orientando, eu espero, em direção aos seus objetivos de vida, aos propósitos aí da sua alma. Lembre-se, tratando-se de uma leitura coletiva, que é fundamental que você exercite a sua intuição, filtrando de tudo que eu vou falar, o que de fato serve ou não para o seu momento, tá bom? E aí a gente vai começar aqui escolhendo qual é aquela carta principal que vai dizer de cada uma das 3 mensagens. Mensagem do caminho branco, do caminho vermelho e do caminho negro. Você sabe, você pode escolher ou uma mensagem só, ou as 2, ou até as 3 que mais chamarem você. Nossa primeira mensagem é representada pelo quartzo transparente. As pedras hoje estão mais azeitadas, estão escorregando. A mensagem do caminho vermelho é representada aqui pela ágata de fogo, caminho sanguíneo da magia, e a mensagem do caminho negro representada pela obsidiana negra. Nunca é demais lembrar que caminho branco e caminho negro não tem nada a ver com o que em geral se chama de magia branca e magia negra, tá? O caminho branco tende a dizer de questões que vão ajudar a gente a se expandir no mundo, né? Tá mais relacionada à energia yang, energia masculina em nós, todas, todos, todes. A mensagem do caminho vermelho, ela tende a falar mais de ação, né? De movimentação na nossa vida diária, né? Onde a gente deve botar o sangue, como, né? Para conseguir construir o que a gente quer. Uma energia de realização, e o caminho negro tende a falar de questões mais escondidas, é o caminho yin, o caminho feminino, né, da introspecção, do inconsciente, daquilo que está às sombras ali, da reflexão, né? Então, só para ajudar vocês aí a ouvirem a intuição e decidirem qual é o melhor caminho ou os melhores caminhos para você. Ali já temos a carta do caminho branco. Qual vai ser aquela que vai representar agora o caminho vermelho, anciãs? Vamos ver. Se é essa aqui. E por último, mensagem do caminho negro. Como é que ela começa? Inspire e expira profundamente, se coloca na posição mais confortável e silenciosa que for possível para você fazer a sua escolha. Pra gente começar, a gente tá na roda do ano aí, seguindo, a gente ainda tá nesse período pós-Sowen, ou Samhain, né, que foi nosso último sabá, finzinho de outono, preparando para a chegada do inverno, lá no dia 21 de junho, já estão preparados, preparadas? Aí virá o sabá Iuli, para quem segue aí a roda do ano. Vamos ver então. Caminho branco, vocês já devem ter visto, eu devo ter colocado na thumb do vídeo. A gente vai falar de ancestrais, muito bom. Caminho da ancestralidade aqui, então. Ancestrais vão no caminho branco, quem vem no caminho vermelho? A lua negra, lua nova. Para quem tá vendo aí no período da postagem do vídeo, a gente tá de fato saindo de uma lua nova em Gêmeos. Foi uma lua nova bem interessante. Ainda estamos vivendo as reverberações dela aí ao longo dessa semana. Opa, como é que tá o foco? Vamos ajustar. Isso. E caminho negro, a gente vai falar dos túmulos, das tumbas. Ok. Caminho negro. Então, caminho branco, caminho vermelho, caminho negro da magia. Escolha a mensagem que você vai ouvir, ou a mensagem a partir da qual você vai começar. Gente, problemas de foco aqui, vamos ver se melhora. Aí, ó. E aí, se precisar de mais tempo, pausa o vídeo, tá? Para olhar para as imagens, ver qual delas te chama mais e como. E aí a gente se vê nas mensagens, os capítulos você encontra aqui embaixo. Tchau, tchau. Olá, você que se sentiu conectada aqui ao caminho branco da magia da bruxaria hoje, através do quartzo transparente, ou através da nossa carta Os Ancestrais. Já de cara, eu vou dizer para você, se você não acompanha o canal normalmente, que o nosso último oráculo das bruxas foi um oráculo sobre ancestrais, tá? O oráculo ensinando, inclusive, eu ensinei a criar um altar Boveda, o altar para os ancestrais na sua casa, como uma forma de se conectar com as forças, né, que te compõem, uma forma de apaziguar também, de oferecer perdão para a sua relação com a sua ancestralidade, seja ela biológica
ou aquela família que a gente adota, né? De cara já digo, para você que escolheu o caminho branco, seria interessante você dar uma olhadinha lá naquele oráculo, caso você não tenha visto, tá bom? Vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo. Porque aqui a gente vai falar de ancestrais também, né? Ó, eles estão lá nas raízes da nossa vida. Eles permanecem em silêncio, mas se expressam na vida da gente sempre, né? Através das nossas ações, tudo aquilo que a gente aprendeu no seio familiar, né? Tudo que veio não só do nosso DNA, mas da nossa história, da relação com aqueles que vieram antes de nós e que se responsabilizaram por nós quando a gente ainda não dava conta de fazer isso, né? Crianças, bebê, criança, jovem. Eles permanecem de alguma forma, né? Seja com marcas benéficas ou maléficas, em geral com ambas, né? Um pouco mais de uma, um pouco mais da outra, varia isso. Mas os ancestrais precisam ser observados, né? A psicoterapia tá aí que não me deixa mentir. É uma das formas, não a única, mas uma das formas como a gente se conhece, não é? Então vamos falar aqui de ancestrais. Para quem já viu lá o nosso vídeo Boveda, talvez aqui você encontre confirmações de como você já tem se conectado aí com seu altar, né, com seu Boveda, com a sua ancestralidade. Vamos ver. Vou pegar mais cartas aqui do oráculo do Soen, o oráculo do Sabá em que a gente tá. Vamos ver. O que mais a gente tem de mensagem aqui para quem escolheu o caminho branco hoje? De alguma forma, seus ancestrais se conectam com seu lado mais ativo hoje, né? Seu lado cósmico, talvez, também, com a sua espiritualidade. Opa, temos duas já, vou deixar as duas. Temos aqui cristais e ervas e caldeirão. Uau! Muita bruxaria aqui mesmo, hein? Muita magia. Tô vendo aqui ancestrais benzedeiras, benzedeiros, que curam com ervas, com chás, com cristais. Engraçado, eu vi um terço também, então pessoas cujos ancestrais curavam fazendo orações, né, para os seus, ou curam ainda, fazendo orações para os seus descendentes, alimentando, tá vendo? Muito cozinha, muito bruxaria de cozinha. Aqui tá o pessoal que mais se identificou lá com a introdução do vídeo, quando eu falei um pouquinho do tarô mitológico, né? Vou falar mais, inclusive, fazendo o review do tarô. Aqui é aquela bruxaria que nem sempre foi chamada de bruxaria ou se reconheceu como bruxaria, sabe? Não sei se vocês sabem, mas muito da ancestralidade europeia vinda para o Brasil, né? Pessoal aí que tem ascendência portuguesa, espanhola, italiana, a prática de catolicismo, né? Que a gente chama aqui de catolicismo popular, que chega ao Brasil, é um catolicismo um cado herético, sabe? Um cado bruxo, né? Porque ele vai usar de rezas, simpatias, são as mulheres, muitas dessas mulheres nossas ancestrais, né? Especificamente essas vindas da Europa, tem uma relação com o trabalho com as ervas para cura, para alimentação, essa mistura, sabe? O cuidado com a família passava e ainda passa, né, caso você tenha aprendido com essas suas ancestrais, pela alimentação que é mágica. Então muitas dessas ancestrais faziam rezas, né, sobre a comida que preparavam para os seus filhos e filhas, alguns chás, né, que são bem mágicos. Eu lembro da minha avó, ela tinha uma receita de talvez alguém reconheça, né? Capitão, que era uma espécie de chá, uns bolinhos de fubá de milho que ela fazia e o caldo dele servia para ajudar quem estava passando mal do estômago, enfim. Temos aqui ancestrais se apresentando, ancestrais, e é típico, né, desse período que a gente está vivendo, esse período do início do outono, chegada do inverno, é o período em que o véu está mais fino, eu falei disso lá no oráculo do Soen. Acho que vou deixar o link aqui na descrição também para você. É o período mesmo que o véu tá mais fino, sabe? Da nossa conexão com a ancestralidade. E aqui tem ancestrais te chamando para retomar essas práticas.
A oração do terço como uma forma de abençoar e para alguns até de amaldiçoar, mas não vou entrar nisso aqui. Também é uma prática de catolicismo popular, né, que pode ser entendida assim como uma prática de herética, né, uma prática de bruxaria. Convenhamos, né, tem muito do catolicismo brasileiro, que é resultado dessa mistura, né, dessas mulheres que vieram de Europa e a mistura da sabedoria delas com a sabedoria dos africanos que vieram para essa terra também, dos indígenas encontrados aqui. Muito desse nosso catolicismo aqui faria o Papa ficar de cabelo em pé, né? Então, oração para as almas, né? A conexão aí com as almas na Semana Santa, no feriado de finados. Tem muita bruxaria aqui, tá? Bruxaria de origem cristã na ancestralidade de vocês, querendo se apresentar para a mensagem de hoje. Por que será? Será que é para você usar? Retomar, né? Olha, os ancestrais, eu comecei falando disso, né? Eles ficam aí no subterrâneo do nosso DNA, mas não só, do nosso comportamento no dia a dia. Quantas falas você tem diariamente que não vem de coisas que você aprendeu de um jeitão do que você aprendeu dos seus ancestrais, das suas ancestrais? Essa é a questão que está aqui, é o seu jeito até de cozinhar ou de se alimentar, mesmo que você não cozinhe muito, as suas escolhas alimentares. As amizades, as pessoas próximas, será que elas não têm um vínculo em comum, sabe? Interessante. Uma bruxaria muito diária, muito da rotina, aparecendo aqui na mesa. Você pode nunca ter performado nenhum sabá, feito nenhum ritual da roda do ano, nada disso, sabe? Mas aqui está no sangue essa relação mágica com a natureza e com aquilo que há de sutil na experiência humana. Sonhos, a interpretação dos sonhos. Botar a mão na massa, tá vendo? Trabalho aqui, trabalho aqui, trabalho aqui também. Essa moça tá com um machado. Interessante. Ancestrais que trabalharam com a terra, ancestrais do interior se apresentando. Muita ancestralidade aqui na sua leitura, tá, pessoal do Caminho Branco? Vamos entender por quê, né? Por que esses ancestrais estão se apresentando assim? Vou pegar aqui o tarô. Esse aqui é o tarô Rider-Waite. Ainda vai usar ele, mas nessa leitura em especial eu queria muito já estar usando o tarô mitológico. Não tem problema não, a partir do review eu vou apresentar ele para vocês, a gente começa a usá-lo para o oráculo das bruxas. Porque apesar desse tarô aqui ser básico, né, inclusive para quem está começando a estudar tarô, eu sempre sugiro ou o tarô de Marcelle ou esse aqui, o Rider-Waite. O mitológico ele é mais específico, né, voltado para os mitos pagãos, né, da Grécia Antiga. Mas esse mitológico ele é muito útil para a gente entender essa ancestralidade aqui. Costuma ajudar muito as narrativas, as histórias. Mas o Rider-Waite também tem seu valor, tem seu lugar. Começamos com o 2 de paus. Rainha de espadas, uma ancestral feminina aqui na mesa. Pajem de paus, ensinando para alguém mais jovem. Ela olha de longe, tá vendo? Ela vem de longe ensinar para alguém mais jovem. Olha, magia. Se você que tá aqui, agora uma mensagem bem específica. Se você já é seguidora aqui do canal, inscrito, né? E já assistiu o Altar Boveda, o último oráculo das bruxas, em que eu ensinei e falei sobre o Altar Boveda,
Tem 2 mensagens aqui para você. Se você assistiu e não criou ainda o seu altar, aqui nós temos uma confirmação, um chamado de uma ancestral sua, uma mulher mais brava, aparentemente sem coração, mas muito inteligente, organizadora da casa, uma mulher mais brava, mas lá dentro eu vejo um coraçãozinho mais leve, sabe? As borboletas aqui na coroa dela. Muita bondade no coração com esse querubim aqui, apesar de uma postura enrijecida pela vida, me parece, alguém mais endurecida pelas experiências da vida, tá? Essa ancestral, ela tá pedindo para você fazer o altar Boveda. Mesmo que seja algo simples, né? Vocês vão ver lá que, ou quem já viu sabe, né, que a estrutura mesmo do altar do Boveda é muito simples para cultuar e se conectar com a sua ancestralidade. Mas aqui tem um chamado para fazer. Se você já criou o seu altar Boveda, é uma confirmação de que ele está funcionando, que está ótimo, que era isso mesmo que era para você ter feito, tá? E você vai perceber que muito mais magia vai passar a fluir por você, a partir do momento em que você passa a cuidar do seu Boveda. No mínimo semanalmente, né? Que é o que eu sugeri lá. Uma vez por semana você troca a água, enfim, cuida, acende uma vela. Interessante. Bom, então o caminho branco até então é uma mensagem de empoderamento através de práticas espirituais que você herdou da sua ancestralidade e que são mais ativadas a partir do momento em que você passa a cuidar, cultuá-los com seu altar, com Boveda. Ah, Elisa, eu tô aqui na mensagem branca, mas eu não quero ter um altar para os meus ancestrais. Não sei, não sou de fazer altar, não me sinto, ou não tenho espaço, né? Ou não me sinto bem com a ideia. Lembre-se que tudo isso aqui pode ser muito simbólico também. A gente também cultua nossos ancestrais quando a gente se lembra do que eles ensinaram, filtra, é claro, ninguém aqui tá falando, né, de subserviência plena aos ancestrais, a gente não é um repeteco, uma repetição dos que vieram antes, não é disso que eu tô falando, mas é lembrar, porque tem algo aí do que foi te ensinado. Teve até uma leitura curta lá no Instagram sobre isso. Tem algo aí do que te foi ensinado e que serve muito para o seu momento atual, como uma forma de poder, né? O mago é aquele que usa as ferramentas que ele tem na mesa dele, no altar, para construir a realidade que ele quer para si. Então, né, ter domínio do material, domínio do próprio corpo, domínio da água, domínio das próprias emoções, domínio da mente, né, domínio da forma de pensar, domínio do bastão da vontade. Então tem algo que você aprendeu que é preciso retomar, tá, da sua ancestralidade e que vai te ajudar muito a ser mais realizadora, mais realizador nesse momento agora da sua vida. Isso também é uma forma de cultuar ancestrais. Fazer o altar, pessoal, é uma forma simbólica de, na prática, cultuá-los. E como é que a gente cultua na prática? Quando a gente usa da melhor forma, né, da forma mais criativa e criadora, próspera possível, aquilo que nos foi ensinado. E lembrando sempre, acho sempre importante falar, quando eu falo, né, de ensinamentos que vêm da ancestralidade, gosto sempre de lembrar que pessoas que fazem as coisas que a gente considera corretas nos ensinam, né, como fazer aquilo, e pessoas que fazem aquilo que a gente considera errado, equivocado, também nos ensinam, né? Elas estão ensinando pra gente o que não fazer. Então tem aí lições dos seus ancestrais, das suas ancestrais também, que são aquelas lições, eu falo, negativas, né? Um ancestral que fez coisas erradas e, né, teve uma vida difícil por causa disso, tá te ensinando o que não fazer. E por isso ele também merece ser honrado, honrada. Tá bom? Temos aqui o 2 de copas, outro 2 sobre 2, tá vendo? Tem uma conexão muito grande acontecendo ou em vias de acontecer, em breve acontecerá, entre você e uma ancestral específica aqui. Há quem considere, né, eu vou abrir esse parênteses porque aqui a gente está num país de religiões ecumênicas, né, que se misturam, expressões religiosas, espirituais que se misturam. Há quem considere que entidades médiums, né, médiums de terreiros, de umbandas, de quimbandas, há quem considere as entidades que se aproximam de você como seus ancestrais, uma espécie de família espiritual, né, então
adapte aí a mensagem, talvez esse seja o seu caso. Aqui pode ser uma entidade feminina, né, uma preta velha, uma cabocla, uma pombagira, uma cigana, querendo se aproximar ou já fortalecendo um vínculo grande com você. Através das práticas do dia a dia, poções, né, alimentos, curas com cristais e ervas. Especialmente se você já está atento, né, a sua mediunidade, a sua capacidade de conversar, interagir com os mortos. Bom, vamos ver. 8 de espadas. Olha, vem seu socorro, hein? Vem te ajudar aí, você com algumas crenças aí te prejudicando, te fazendo sentir presa numa situação específica, uma prisão mental, eu ouvi aqui. Temos a rainha de paus, ótimo, te fazer crescer, te fazer passar de página a rainha, olha que legal. O amadurecimento da sua vontade. Hoje você tem uma vontade pequenininha, o que é isso, né? Quando eu falo de vontade aqui, gente, é a centelha de fogo em nós, de tesão, de energia. Tem gente com pouca energia para realizar o que quer na vida, seja uma profissão, uma relação amorosa, levar adiante algum projeto. E essa ancestral, essa entidade, ela quer, ou já está, né, começando aí a insuflar essa centelha, ampliar essa centelha, te ajudar a ter mais domínio. Afinal, a rainha de paus, a rainha de fogo, é a rainha da fogueira do lar, né, da fogueira da inspiração, conexão com a intuição e com a inspiração, e que gera vontade, energia de realização no mundo. E o cavaleiro de espadas, muito bom. E aí, ó, dessa forma, o seu lado masculino, ou então um masculino, um homem aí vindo ao seu encontro para te ajudar nessa realização, se torna mais ativo, tá vendo? Cavaleiro de espadas. Liberação de energia de ação. É a isso que a sua conexão com a sua ancestralidade, com a mediunidade, com a espiritualidade como um todo tá servindo nesse momento. Muito bacana mesmo. Te tornar mais proativa, mais proativo, sabe? Mas não só proativo, né? Com uma ação direcionada. Não adianta a gente estar super ativa na vida e sem direcionamento, né? O que eu quero com isso? O que eu vou construir com isso? Pode esperar aí orientações muito diárias, tá? Mediúnicas mesmo, eu tô vendo esse halo de luz ao redor da cabeça da moça. Você tendo muitas ideias, especialmente quem tá cuidando do Boveda, do altar, ou já tá imbuído, né, dessa ideia de deixa eu trabalhar aqui com os recursos que eu tenho, o que me foi ensinado com as minhas experiências de vida, ao longo da vida, as pessoas que passaram por mim me ensinando, meus ancestrais. Deixa eu trabalhar com isso que eu tenho para criar soluções aqui para minha vida, para abrir caminhos, para me defender. Tem gente aí precisando se defender de ideias alheias, intrusas, sabe, na cabeça, assim, um pouco, gente confusa. Será que eu devo seguir por esse caminho ou outro? Que ouve muito conselho. O 8 de espadas é um excesso de conselhos, a gente fechando os olhos para a nossa própria intuição, para ouvir demais, né, a espada, né, a linguagem, o fio mental de outras pessoas. E que legal, porque aqui tem gente vindo em seu auxílio, a te ajudar, né, como se fala? A receita da sua vida, né? Tá vindo trazer os ingredientes dele ou dela. O fio, tá vendo? Tem um fio na mão dela. Essa é a ancestral. Ela carrega o fio, né, de tudo que foi ensinado, que aprenderam aqueles e aquelas que vieram antes, e vem ajudar aqui, trazer o temperinho dela para sua mistura, para o caldeirão da sua vida, tá? Isso é muito bonito. Temos aqui, então, uma grande confirmação de que se você tem alguma resistência a cuidar dos ancestrais ou a fazer orações, no mínimo, sei lá, mandar rezar uma missa, né, para os ancestrais, ou resgatar aí ritualísticas relacionadas à espiritualidade, ou se você tem uma postura mais cética, mais ateia, dificilmente acho que você estaria aqui, mas se está, você pode honrar seus ancestrais
lembrando, né, e atuando no mundo como alguém que sabe que não nasceu só, não se fez só, né? Você é parte aí, é resultado de uma estrutura de ensinamentos, de visões de mundo, né? Pessoas que te ensinaram, como eu disse, o que fazer e o que não fazer. E isso tudo está sendo muito útil para você construir. Vejo aqui, no sentido divinatório, ó, você nas próximas semanas liberando uma energia muito grande de ação, de reconhecer melhor o que você tem à mão para te ajudar a construir o que você deseja. Principalmente aqui na área de trabalhos e de reformulação do padrão mental, da forma de pensar o mundo, tá? Mas pode ser relacionamento também, né? Entendendo melhor que ferramentas você tem para se relacionar com as pessoas, o que você sabe fazer, né, para contribuir pelo seu lado, para ter relações mais equilibradas, mais agradáveis, que te ajudam a encaminhar essas relações para o objetivo que você tem para elas, e não ser tão vítima aqui das falas, das posturas das outras pessoas. Conte muito com essa figura feminina aqui de espada na mão, tá? Muita energia de Yansan, de Atena, de deusas guerreiras aí, de mulheres fortes nessas ancestrais ou entidades próximas a você. Tá bom? Por último, tirar aqui um conselho final com o oráculo da bruxa. Conselho final para quem escolheu o caminho branco. É o conselho final. Olha, o encontro. É isso mesmo, tá? Se possível, saia para a natureza, sempre com segurança. Acenda uma fogueira, fogo muito presente aqui na mesa. Meditações com fogo, com a chama da vela, com uma fogueira, um fogo de chão, aí uma lareira. Meditar, né, olhando para essa chama da vela ou da fogueira. Tudo isso pode trazer insights, clareza mental, ou talvez até a meditação pode trazer um encontro com ancestrais que vão te ajudar a se guiar nesse momento. Um momento de purificação. O fogo também é um elemento purificador, né? Então, incinerar, queimar aquilo que não serve mais. Exatamente. Queimar formas de pensar antigas. Vejo aqui alguém também queimando cartas, queimando, né, elementos do passado que já não servem. Cuidado, gente, com fogo. Não brinquem com fogo. Mas é isso, esse é o grande sabá das bruxas, né? As bruxas reunidas ao redor da fogueira. Isso aqui é o símbolo mais clássico que existe do sabá, né? Da ritualística entre bruxas. Na natureza, a gente se encontra, a gente dança, dançar a vida. Tem uma renovação aqui da sua vontade de dançar a sua própria vida, ampliando o interesse que você tem por esse cadinho aí, esse caldeirão em que você está criando a sua própria vida. Uma renovação disso, do interesse e da sua capacidade de direcionar através da relação com a sua ancestralidade, com essa entidade específica. Muito bacana, leitura muito produtiva, sabe? Acredito que isso aqui vai abrir um período de grande produtividade aí para você nos próximos dias. Sensação de ser capaz. É isso. Empoderamento pessoal. Muito legal. Incensos também são muito bacanas aqui nesse momento para você. Todo tipo de uso místico e de cristais, de ervas, incensar com bastões de ervas. Se alimentar melhor, se alimentar daquilo que você sabe que te dá energia, te dá vitalidade. Isso também são formas de magia, de alquimia com o nosso próprio corpo, tá bom? Bom, essa era a mensagem para você que escolheu o caminho branco. Achei muito interessante. Uma última sugestão aqui. Caso você esteja tendo dificuldade em saber como lidar com alguém específico, colocar sua vontade, colocar para essa pessoa sua forma de pensar, não ter que se calar para conviver, sabe?
Caso você esteja tendo, assim, alguma dificuldade em se colocar, em colocar os seus limites, colocar a sua visão de mundo em primeiro lugar na relação com alguém, fica um conselho específico de uma alimentação com base em raízes, tá? Para você se enraizar na sua própria energia. Então, alimentos como cenoura, mandioca, batata, claro, rituais, né? Você pode cozinhar esses elementos, esses alimentos, fazendo orações, pedindo pelo seu enraizamento na sua própria energia e se alimentar deles. E também rituais de limpeza e purificação do ambiente que você frequenta com essa pessoa, ou então você se limpar, né, ou com banho de ervas, mas principalmente aqui com ervas sendo queimadas. Eu vou ensinar para você brevemente aqui uma forma de purificação que é muito simples de ser feita, né? Você vai pegar um copo com água, você pega um pouco de folhas de louro ou uma folha de louro só, coloca fogo nela, né? Ela vai queimar e aí você joga na água. Essa água ela se tornou abençoada. Isso é uma prática, inclusive, pagã lá, remete lá à Grécia Antiga. Tem um nome, acho que é Kernips, se eu não me engano, essa prática. Mas tô um pouco em dúvida com relação ao nome. Mas ela é muito útil para gerar uma água abençoada, né? O louro é uma erva solar, uma erva de purificação, muito conectada ao elemento fogo. Você ativa essa qualidade dele, né? Queimando a folhinha de louro, joga na água, né? Apaga então o fogo dessa folha de louro dentro da água, e aí com essa água você vai aspergir em você, num ambiente que você precisa purificar. Isso é uma prática breve, rapidinha e muito poderosa, tá? E aí é especialmente para quem está lidando com uma pessoa específica aí que pode estar te dando trabalho, no sentido de ser muito invasiva, ou se alguém que tem muita vontade, né, dentro de si. E aí, às vezes, essas pessoas, por mais que queiram o nosso bem, às vezes não querem nosso bem, não, querem assim impor a vontade delas e pronto, acabou. Mas às vezes, mesmo querendo o nosso bem, são pessoas que não dão espaço para a gente pensar sozinho, né? Sozinha, escolher nosso caminho do jeito que a gente quer, e talvez até errar, mas errar através das nossas próprias escolhas, tá bom? Então, essa água abençoada pode te ajudar a distanciar, né? Separar um pouco mais sua energia da energia dessa pessoa, ter um pouco mais de discernimento e fazer as escolhas por você mesma, por você mesmo, ok? Bom, acho que agora sim finalizamos a leitura do Caminho Branco. Espero que tenha sido útil para você. Se sim ou se não, você sabe, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Também dizer da sua experiência, né? Se você tem experiências aí com cuidado com a sua ancestralidade ou entidades e que tenham a ver com o que eu disse, talvez a sua experiência possa ajudar outras pessoas. Então fica à vontade para compartilhar com a gente, ok? E a gente se vê nos próximos oráculos aqui do canal. Tchau, tchau! Olá, você que escolheu hoje a mensagem do caminho vermelho da magia, da bruxaria, o caminho sanguíneo, aqui representado pela ágata de fogo. Ou então você escolheu a nossa carta, né? A carta da lua negra, a lua nova. A mensagem é para você. Na escuridão do seu coração mora um novo respiro, né? Uma nova fonte de vida. Eu vou ver aqui, que interessante. Esperando para que você a liberte seu espírito. Então, novidades, né? Vida nova, coisas novas acontecendo. Se você está assistindo aqui no momento em que eu estou postando, a gente está saindo de uma lua nova em Gêmeos, que foi super importante, num período turbulento aqui da história da humanidade, 2024. Interessante. Novidades, expansão da sua voz no mundo, expansão da sua comunicação. Tô falando isso não só por causa do signo, né, Gêmeos, regente da comunicação, mas essa moça aqui liberando um vento, né, um hálito, um respiro, um espírito, a renovação do seu espírito. Que bonito. As anciãs bruxas trazem uma mensagem sobre reanimar algo
que morava, estava guardado aí no fundo do seu coração a partir dessa lua nova. A partir dos próximos dias, então. Que interessante. Vamos ver? Vamos entender melhor aqui com mais umas cartas do oráculo de Soen. Depois a gente pega o tarô. Então, mensagens para o caminho vermelho da bruxaria, da magia. Para quem escolheu aqui a lua nova. Um processo de libertação. Essa palavra está muito forte aqui. Liberação, libertação. Algo que vem à tona. Por falar em libertação, né? O sapo, a medicina da cura. A cura do amadurecimento. O sapo é um dos animais da natureza que passa por metamorfose, né? Inclusive, vou deixar aqui uma sugestão especial. Cada caminho tem uma sugestão especial própria. Para você aqui, a sugestão especial é que você assista a live que eu fiz lá no Instagram, na @evamessages, lá na parte destaques. Tem um que chama As Lives, e lá estão todos os links para todas as lives que eu já fiz. As lives da Jornada da Mulher Selvagem estão acontecendo agora, nesse momento em que eu posto, e a nossa última live, a da sexta-feira, foi sobre metamorfose, tá? E como o sapo é um dos animais que passa por metamorfose, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, acho que seria interessante para complementar, para expandir ainda mais o tema de que a gente vai falar aqui hoje, que você assista essa live. Ela tem um pouco mais de meia horinha, tá lá no Instagram, tá? Em breve elas vão estar todas aqui também no YouTube, mas por enquanto estão lá. Bom, temos o sapo. Exatamente. As águas que curam, beber das águas curadoras, a serenidade, você amadurecendo e ganhando serenidade para lidar com os aspectos aí da sua vida material, da sua vida cotidiana. Pessoal que escolheu o caminho vermelho, vocês estão dessa forma amadurecendo a relação com as próprias emoções, se tornando mais pragmáticos, mais pés no chão. O sapo, já vou falar então, né? Ele promove uma mudança interessantíssima e simbólica para nós, que é a ideia de que ele deixa de viver, né? Enquanto o girino, ele vive só dentro d'água. Então, é um símbolo para aquelas pessoas que vivem imersas nas próprias emoções, né? São muito reativas, mais reagem do que agem. Já viu gente assim? Talvez você mesmo esteja superando um período da sua vida em que você estava muito reativa, muito reativo. Então, a gente é aquela forma de viver em que a gente não está escolhendo como é que a gente vive nossas relações, mas a gente está sendo escolhido. Por que eu digo isso? Se você deixa qualquer pessoa te tirar do sério, né, e com as atitudes dele ou dela definir como é que você vai agir, se fulano brigou comigo, eu vou brigar com ele também. Se fulano me ignorou, eu vou ignorar ele também, né? Se você se justifica o tempo todo, justifica as suas ações com, tô fazendo isso porque fulano fez tal coisa, bom, então você não é dono das suas ações, você não age, você reage, né? Então aqui o que está acontecendo é você passando, né, qual é o amadurecimento, a metamorfose do sapo. Ele passa desse tipo de vida e vai cada vez mais aprendendo a andar na terra, né? Então o sapo, né, amadurecido, que já não é girino, é esse animalzinho que dá conta de viver, ele vive na terra e vai à água de vez em quando, né? Que é a vivência madura. Né? O que é o amadurecimento emocional? Quando a gente passa a ser capaz de lidar com a terra, né? A terra é o elemento do pragmatismo, né? As coisas são como são, não como eu gostaria que fossem. Então, como é que eu faço para, né, agir num mundo, né, que é terra, ou seja, que é materialidade, a realidade que existe para além de como eu me sinto em relação a essa realidade. É muito interessante isso aqui que está acontecendo com você. Se você escolher o caminho vermelho, está ganhando capacidade de prosperidade, inclusive no mundo. A gente se torna muito mais próspero, mais próspera, na medida em que a gente passa, de novo, a lidar com o mundo como ele é, criar nossas estratégias para lidar com as pessoas e com o mundo, tirando o maior benefício para nós, né? Ou de forma, né, melhor ainda, lidando de forma equilibrada, dando e recebendo, né? Sendo generoso, generosa e também recebendo do mundo aquilo que a gente precisa, nossos recursos, né? Isso é uma interação mais saudável com o mundo real. E não aquelas pessoas que vivem, né, só reagindo em relação às próprias emoções, como eu disse no início. Essa é uma postura muito pouco próspera, né? Porque ela se relaciona pouco com o mundo como ele é.
fica se relacionando o tempo todo com, mas eu queria que fulano fosse assim. E aí, né, quando não é, fica bravo, brava. Eu queria que meu trabalho fosse assim. Aí quando não é, fica brava, brava. Ao invés de não é como eu queria. Como eu faço então? Que estratégia eu crio para que seja mais próximo do que eu quero? Vamos entender melhor. Mais uma carta aqui do Oráculo das Bruxas do Samhain para o Caminho Vermelho. Olha o submundo. Você está emergindo. Isso é muito forte, tá? Temos aqui uma lua cheia e lá uma lua nova, né? Esse aqui é o momento anterior, tá? Você tá vendo como essas três moças são iguais? Elas aqui estão remetendo àquele comportamento de manada ou àquilo que a gente herda da nossa ancestralidade que não nos serve, né? Tô falando de ancestralidade porque aqui a gente tem o submundo, né? O subterrâneo, o mundo dos mortos. Então, caso você venha, né, você esteja vindo aqui do Caminho Branco, tem gente que intui ouvir mais de uma mensagem, tem gente que não. Se você não tá vindo de lá, tá tudo certo. É porque essa aqui só que é a mensagem para você. Mas, se você veio de lá, saiba que aqui a gente está tratando dos aspectos da sua ancestralidade que você está superando. Lá eu citei algo do tipo, os nossos ancestrais ensinam, eles contribuem com a nossa vida, né? Ensinando o que a gente deve fazer, o que é bom para nós, mas eles também contribuem mostrando para a gente como não fazer, através dos seus maus exemplos. Né? E aqui eu vejo você superando um padrão ancestral de conformidade, agir conforme os outros, comportamento de manada, né? E a reatividade emocional, ela está muito relacionada a esse comportamento de manada. Né? Esse sentimentalismo exacerbado. Então, dependendo de como eu me sinto, é que eu vou agir no mundo. Isso pode ser útil em alguns momentos da vida, mas não em todos. Né? Vamos pensar que uma criança, ela age só de acordo com o que ela está sentindo. Né, o comportamento mais infantil, imaturo que há. Então, um bebezinho, quando ele nasce, acho que eu já dei esse exemplo aqui no canal, se as coisas não estão como ele quer, ele chora. Né? Ninguém imagina um bebezinho falando, não, peraí, eu tenho que ser mais tranquilo, porque, poxa, minha mãe tá trabalhando, não vai poder vir aqui, então deixa eu esperar um pouco mais antes de chorar. O bebê não vai fazer isso. Né? Então, à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, né, nosso mundo da água, como um sensor a mais ali ajudando a gente a lidar com o mundo e não como principal fonte, né, que vai dizer para nós como é que a gente vai agir. Enfim, a gente passa a ser mais capaz de usar a razão para, junto com as emoções, definir nossa ação aqui no plano da Terra, no plano material, no plano da realidade compartilhada entre a gente e os outros seres. Então, meu querido, minha querida, resumindo, você está num processo de amadurecimento lindo aqui, tá? E que com certeza vai ter reverberações ótimas, não só nas suas relações mais maduras, mais bacanas, você sendo mais capaz de falar sim ou não, de ter mais paz nos relacionamentos, gente que tá vindo aí de período conturbado, em que brigava demais, ou os outros brigavam muito com você, e você num lugar mais de vítima em relação a isso. Saiba que vem vindo aí um período, né, você tá gestando, começando nessa lua nova, um período de maior amadurecimento na forma como você se relaciona, e tendo também reverberações muito bacanas na sua prosperidade, na área financeira. Muitas pessoas, eu li isso outro dia, né? Com certeza era para trazer aqui de alguma forma para você. Estava lendo que muitas vezes as pessoas são contratadas em seus trabalhos pelas suas habilidades técnicas, né? Pelo que está lá no currículo e tudo mais, mas a maioria é demitida pelo seu comportamento social. Então, o que você está ganhando aí é um upgrade, né? Uma melhora na sua capacidade de relacionamento. Suas soft skills, como é o nome atualmente, né? As habilidades suaves aí de relacionamento com pessoas. E claro que isso melhora, né? A possibilidade de ser promovida no trabalho, né? De ser mais requisitada por clientela.
Amadurecimento emocional. Você pode esperar lá me chamaram a atenção as folhas de outono aqui, lá pro meio do inverno em diante, você vendo já os primeiros resultados, tá? Dessa mudança aí. Individualidade, ainda mais que você se atraiu pelo caminho sanguíneo. O caminho sanguíneo é o caminho do eu, né? Dar o seu sangue por algo que você acredita. Então aqui, você vendo aí certos comportamentos que você tinha só porque estava muito misturada a sua energia com a energia de outras pessoas, muito emocionada, muito emocionado, e seguindo um caminho de maior razão. E olha que interessante, ao mesmo tempo, uma tendência disso liberando, lembra que eu falei no início, né? A libertação, está se libertando aí de padrões negativos, de uma ancestralidade Maria vai com as outras, ou muito reativa, muito emocionada, muito emocional, e assim a sua voz vai se tornar mais pragmática, mais clara, e as pessoas vão te ouvir mais, tá? Uma tendência aí crescente, vamos ver aqui no tarô como é que isso se expressa, mas estou vendo alguém com tendências crescentes a ser mais ouvida, ser chamada até se bobear para conciliar questões. Talvez até você já tivesse esse lugar como alguém que é muito empata, né? Sente muito as emoções dos outros. Aqui tem muita gente empata. Partindo do girino, né? Gente que sente muito o que o outro está sentindo. Porém, não sabia dar um caminho, ou sabia menos do que vai saber em breve, como dar um caminho prático, realista, né? Racional para aquilo que sente. Como ajudar, de fato, a si mesmo e as pessoas a partir desse olhar empata. Tô vendo isso aumentando em breve, que legal. Claro que na esteira disso vem melhora, como eu disse, na área do trabalho, das relações familiares, do relacionamento amoroso, principalmente. Se você tá vindo de um período em que você tava sozinho, sozinha, tá? Ó, falei de sozinho, veio 5 de ouros, né? Que é exatamente a experiência de estar por fora. De estar excluído, excluída. Gente aí que tava triste porque tava sem namorado, tá vindo aí de 2 namorados. Bom, abrindo-se caminho para relações amorosas, tá? Porque aí agora sim, dizem as anciãs bruxas, uau, com a sua voz agora soando mais alta, né? Uma voz mais individual, você se torna até mais atraente. E atraente para quê? Para pessoas que respeitam a individualidade do outro. Que não vão querer alguém que só concorda com eles o tempo todo. Drama, olha, você tá escapando de drama, tá? Para quem é casada há muito tempo, isso aqui pode representar um abalo no relacionamento, tá? Preciso dizer. Porque se você atraiu seu parceiro ou parceira com base num comportamento que era assim, mais reativo, grandes chances de que ele também tenha algo semelhante ou complementar, né, a essa postura. E eu tô vendo você mudando tanto, se tornando tão mais madura, mais maduro e querendo, né, que a sua voz seja ouvida a partir desse novo lugar, que, preciso dizer, isso pode trazer, sim, conflitos, né? A pessoa, nossa, mas do nada você mudou. Se em geral essa pessoa, por exemplo, costumava conseguir te chantagear, né, apelando pro emocional, seja pro emocional para você sentir dó, ou então te instigando para você ficar com raiva e brigar, isso tende a não funcionar mais tanto. Que é bom para você, né? Mas para a relação pode não ser tão bom assim, pode gerar um abalo. 10 de copas, mas é pro bem, tá vendo? É para alinhar. Talvez você tenha se indisposto com pessoas por causa desse comportamento, e aí agora você volta, né, a se abrir mais para amizades, ou volta a ter uma relação mais bacana com a família. Uma nova oportunidade aqui com As de Ouros. Muito bacana. Exatamente, porque você aprende o 2 de ouros. O 2 de ouros é um malabarista, né? Ele tá aqui equilibrando os pratinhos, tem as emoções atribuladas lá no fundo, tá vendo que tem um mar revolto, né? Com ondas altas, isso aqui é o emocional dele. Por mais que ele esteja com o emocional mexido, ou com muita raiva, ou com muita paixão, ou com muita mágoa, ele não deixa os pratinhos caírem.
os pratinhos da matéria, né, do ouros, exatamente o que eu falava aqui da cura do sapo como animal de poder. Né? Você ganha a capacidade de ter domínio emocional para fazer o que precisa ser feito. Então, sabe, talvez você se identificasse, por exemplo, com se alguém que, sei lá, na hora de se posicionar numa discussão, né, ou num momento importante, podia ficar muito abalada emocionalmente, aí chorava e não dava conta de organizar as palavras, ou então, né, tinha um acesso de ira e não dava muito conta de organizar as palavras. Aqui eu vejo alguém que se torna mais seguro, segura. Ficava muito ansioso, ansiosa na hora de falar em público. Porque o que é isso, né? Uma pessoa que fica muito ansiosa e não consegue falar em público, é o mundo emocional dela, os medos, né, e desejos dela, o desejo de ser aceita por aquele público, ou o medo de não ser aceita, falando mais alto do que a parte terra, pragmática, né? Bom, o fato é, eu estou aqui, eu preciso falar, eu tenho um conteúdo a passar e vou fazer isso. Não é ignorando as emoções, percebe? As emoções permanecem ali, elas não saíram de cena, mas elas já não estão no foco, protagonistas das cenas da sua vida. O protagonista é você equilibrando. Tem um chamado aqui, bruxas e bruxos de plantão, para você incentivar, dar mais espaço aí na sua vida para práticas de meditação, exercícios até físicos mesmo, que promovem o equilíbrio do corpo, sabe? Aqueles exercícios que ajudam a gente a ter mais equilíbrio. Podem ser muito úteis para você nesse momento. Práticas corporais, até uma caminhada, né? A caminhada é o ato de provocar desequilíbrio e reequilibrar o tempo todo. Então, caminhadas, um contato maior com seu corpo físico, por si só já ajudando bastante aí nesse novo momento de equilíbrio emocional e de expressão, de autoexpressão. Muito bonito isso aqui, tá? Nossa, uma verdadeira lua nova para todo mundo médium, bruxo, bruxa, todo mundo que se conecta à natureza, como forma de se organizar internamente, né, de reconhecer o sagrado, sabe que toda lua nova é uma oportunidade para fazer tudo isso que eu estou falando. Porém, essa lua nova em especial tá mexendo com você e te dando essa oportunidade, sabe? Mais do que outras em outros momentos da vida. E se você está assistindo esse vídeo num outro momento, que não é o da lua nova em Gêmeos, aqui do início de junho de 2024, saiba que a lua nova mais próxima aí do momento em que você está, seja a que já passou ou a que virá, é ela que tem todo esse potencial de que a gente está falando aqui, tá bom? 7 de ouro, você esperou muito por isso. Você tem cultivado, né? Não tá vindo à toa isso. Eu ouvi aqui das anciãs que você levou muita lambada na minha região. Isso é uma expressão para alguém que apanhou, né? Enfim, apanhou da vida. Você pode ter chorado, né? Ficado com muita raiva de si mesmo. Processos autodestrutivos aqui de quem... eu não aguento mais eu ter essas reações emocionais, não sei mais o que fazer para mudar, e tenta uma coisa, tenta outra, e terapia, e floral, e sabe, não consegue. Mas tô vendo você alcançando isso. Muito legal. Alguns e algumas vão conseguir isso a partir de um afastamento ou de um grupo de amigos que te incentivava a permanecer daquele jeito, né? Muito afetado, muito emocionado, ou afastando-se um pouco de familiares específicos, ou de um parceiro ou parceira amoroso, amorosa, que te estimulava a manter aquele padrão. Convenhamos, né, pessoal? As relações que a gente nutre há muito tempo, elas se acostumaram a nos colocar num certo lugar, e a gente se acostumou a ocupar um certo lugar naquela relação. Né? Como é que a gente percebe isso? Pelos adjetivos que fulanas usam para descrever a gente. Ou como a gente se descreve naquela relação. Eu sou a tananã da relação. Né? Eu sou a brava da relação, eu sou a compassiva da relação. Mas a gente não é só isso, a gente é muita coisa.
O fato da gente estar ocupando nesta relação este lugar, e aí é relação familiar, amorosa, o que for, é algo que pode ser transmutado e é transmutado. O natural é que transforme-se a partir do amadurecimento. A gente não é sempre o mesmo, a mesma, né? Olha, por falar em transmutar, gente, um 10 em cima do outro aqui, tá? Os 10, as cartas de número 10 no tarô representam a finalização de um ciclo. Meu querido, minha querida, parabéns. Deixa eu dar parabéns aqui. Você está finalizando um ciclo de dores e amores, sabe? Um ciclo que pode ter sido muito doloroso para você e para os seus relacionamentos próximos, em que a gente se sente jogado, né, para um lado e para o outro da vida, pelo mar das emoções, dos afetos, né, das fofocas, das brigas, e não tem um minuto de paz, sabe? Paz mental, sossego para fazer valer a nossa voz, para construir o que a gente quer construir. Novo início, isso aqui pode ser inclusive um novo emprego, você saindo, até se mudando de onde você está. As mudanças com 10 podem ser muito profundas. Então, mudança de casa, mas às vezes não é nenhuma mudança externa, é dentro que você vê que você está muito diferente do que você era. Tô vendo especialmente pessoas que eram muito vítimas de chantagem emocional e não caem mais nisso. 3 de ouros, olha, a nova oportunidade é de quê? De trabalhar em grupo, de ser um membro eficiente de um grupo, construir algo, sociedade, uma relação. Construir algo, olha que interessante, eu amo essa carta porque ela mostra 3 mestres, né? Cada um, as roupas nesse período aqui, na Idade Média, diziam muito do seu lugar na sociedade, né? Com o que você trabalhava. Então, cada um aqui tem uma roupa muito diferente, tá vendo? Ou seja, cada um é bom numa coisa. E juntas, essas pessoas se unem para construir algo maior, construir esse templo aqui. Né? Mas para a gente conseguir fazer isso, imagina que a gente, eu não aguento, eu sou dominada pelos meus afetos, eu não aguento que pensem diferente de mim, que façam as coisas diferentes do que eu faço. Sei lá, por baixa autoestima, porque eu me sinto ameaçada, todo mundo tem que ser parecido comigo, eu só ouço quem pensa igual a mim. Né? Essa é uma pessoa que tem muita dificuldade em trabalhar em grupo, não consegue. Porque um grupo, para funcionar, pede pessoas diferentes, cada uma hábil em uma coisa, né? Imagina que você é uma empresa, tem que ter alguém bom em finanças para estar lá na contabilidade, alguém bom no serviço que é prestado, alguém bom no marketing, né, em vender aquele produto. Se eu quiser que todo mundo pense como eu, sinta como eu, o que eu vou ter é um grupo de iguais, olha lá. Né? Eu não vou ter um grupo de pessoas multifacetadas, um grupo diverso e que aí sim dá conta de muita coisa. Olha, eu ouvi aqui power couple, né? Uma dupla poderosa. Isso pode ser um relacionamento amoroso também, né? As pessoas se complementam ao mesmo tempo em que são muito únicas nas suas qualidades. Tem gente aqui superando insegurança. Muita gente não bota muita fé em quem é, nas próprias habilidades, na própria forma de pensar, de sentir, então quer um monte de gente igual a ele ou ela ao redor, só para garantir que então vale a pena ser como eu sou mesmo. Olha o tanto de gente aqui ao meu redor igual eu sou, né? Isso é uma bobagem. Não é uma bobagem, perdão, é uma imaturidade. A partir do momento em que a gente sabe nosso valor, sabe as qualidades que a gente tem, a gente quer mais se conectar com a gente diferente, tá? E como mais dá para ser no mundo, né? E se relaciona com essas pessoas que pensam diferente, que agem diferente, sem se sentir ameaçado. É isso, olha. A sua capacidade de malabarismos, né, de lidar com o diferente, estava adormecida e está prestes a despertar. Esse aqui é o cavaleiro templário que, dormindo, aguarda o momento de voltar a batalhar pelo que acredita. Muito bacana, tá? E paz também. Essa carta sempre me remete a uma paz, a uma espera pacífica. Então,
É muito diferente dessa carta aqui. Esse moço ele tá um bocado triste por ter que esperar as plantas crescerem agora, sabe? Ele já plantou, já adubou, já fez tudo que ele tinha que fazer. E ele tá aqui agora esperando a planta fazer a parte dela, né? Afinal, crescer é uma coisa que só ele, só a planta pode fazer por si só. Só que é uma espera um bocado triste, tá vendo? Uma espera ansiosa. Essa aqui não, é uma espera pacífica. É você esperando a atitude do outro, deixando o outro ser, né? Tomar decisões dentro do ritmo dele ou dela. Sabendo que o outro, a outra é diferente de você. E que juntos vocês podem construir algo. Tá vendo? Que postura madura, né? Isso que te aguarda aqui em breve, tá? Você pode ainda não estar lá totalmente, mas você tá passando por essa transição. Transformação muito profunda. Aqui tá muito parecendo aquela frase que tá pela internet, né? Olha, se você me conheceu um ano atrás, me permita me apresentar de novo, porque agora eu já sou muito diferente. É isso que te aguarda aqui. Só começou o processo, me parece, com essa lua nova que a gente teve, ou com a lua nova mais próxima aí de você, no momento em que você está me assistindo. Esse processo ele é longo, né? Ele é uma jornada, mas ele tende a te abrir muito para trabalhar com gente bacana, para se relacionar com gente próspera, sabe? Gente que unidos somos mais, unidos somos a força. E isso é muito legal, ok? Diferente, né, dessa união aqui de iguais com iguais, né, que é aquela união daninha. Sabe aquelas pessoas que se unem para falar mal de quem é diferente, né? Aquele grupo que não se une para construir algo bom, mas para falar mal do que não é como elas, né? Minar. Você está superando esse tipo de panorama, de padrão de relacionamento. Isso é muito legal. Para alguns aqui isso é um isolamento, né? Você está superando um isolamento. Talvez você mesma já não gostasse de participar de grupos assim, mas também não encontrava outras relações, outras pessoas diferentes disso com que compartilhar. Pode ter ficado se sentindo até excluído aqui, ó. Muito sozinho dentro de casa, muito sozinha. Vem vindo aí oportunidades, tá? De relacionamentos amadurecidos. E portanto, prósperos. Muito bacana. Parabéns. Espero mesmo que seja desse jeito para você, porque você está abrindo caminhos para isso, não pode parar, né? Então, eu diria além de exercícios de equilíbrio do corpo, equilíbrio da mente, equilíbrio das emoções, se dá mais oportunidades para sair de casa e conhecer pessoas novas, tá? Isso pode acelerar o processo aí para você. E um último conselho aqui do Oráculo da Bruxa, vamos ver. Olha os cristais, que legal. E eu falei tanto de equilíbrio, né? É isso mesmo, essa moça tá aqui meditando, né? Ao redor dela tem cristais, criando um círculo de proteção. Isso aqui é aquela pessoa que sabe colocar os limites dela, fazer valer a própria voz, como eu dizia no início. É isso, tá? Procure aí, ó, encontros, tá? Almas gêmeas, não só no sentido amoroso, né? Um e um, você encontrando pessoas semelhantes a você nessa disposição madura para um relacionamento, tá? Cada uma com suas habilidades, cada um do seu jeitinho. Você amplificando o seu poder pessoal ao longo desse período, através do amadurecimento da sua relação com as suas emoções. Olha, maravilha, parabéns para você. Medite, faça exercícios de equilíbrio, práticos, rituais mágicos aí, e esotéricos, né, religiosos, o que fizer mais sentido para você, de meditação e de equilíbrio. E é isso, espero que tenha feito sentido para você. Se sim ou se não, como sempre, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Adoro quando vocês compartilham experiências, compartilham sua sabedoria também, se quiser, como foi, como é passar por isso. Se você tem um conselho para alguém que também escolheu essa mensagem e também pode estar passando por um período assim, o espaço dos comentários é para isso, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Não deixe de ir lá dar uma olhadinha na nossa live da Jornada da Mulher Selvagem lá no Instagram, sobre metamorfose. Ela pode ser útil para ampliar o sentido aqui do que foi dito para você. É isso. Tchau, tchau.
Olá, você que escolheu hoje a mensagem do caminho negro da bruxaria, da magia, representada aqui, representado pela obsidiana negra. Esse é o cristal que guarda aqui o mistério da nossa mensagem 3 do Oráculo das Bruxas. Ou talvez você tenha se atraído aqui pela carta da lápide. Que coisa, não? Temos a lápide aqui, uma energia grande da deusa Hecate, inclusive, uma deusa de 3 faces, deusa das encruzilhadas, tem até aqui, né, referência à encruzilhada. A mensagem da carta, intuí de ler para você, está dizendo que existe uma música que pertence à paz de saber que não existe fim, em reconhecer as encruzilhadas da eternidade. Interessante. Preciso dizer de cara que a energia da sua leitura está bem diferente das duas anteriores. Claro que, né, se você se sentiu intuída, ouvir alguma ou algumas das outras mensagens, fique à vontade. Mas aqui tem uma mensagem muito específica e energeticamente diferente das anteriores. Uma paz muito grande, uma paz talvez um pouco melancólica, né? A ideia da lápide aqui, de uma finalização. Pode ser que você esteja aí vivenciando ou venha vivenciar em breve a finalização de uma etapa da vida, um relacionamento, um trabalho. E é aquele fim assim, já não há o que fazer, sabe? É aquela paz que vem da finalização de um período, uma finalização que não vem exatamente porque você provocou, mas ainda assim você reconhece a paz mesmo que vem com esse fim, sabe? Vou dar um exemplo. Eu estava vendo esses dias uma resenha sobre um livro muito bonito, que tem um final um bocado trágico, mas o livro se chama Mrs. Dalloway, de uma autora inglesa chamada Virginia Woolf. Talvez você até goste. Bom, ela é um livro muito bonito, né? Focado principalmente na experiência de duas personagens, um soldado que volta da Primeira Guerra Mundial e uma mulher que sobreviveu ao vírus, né? Acho que influenza, enfim, é uma epidemia de gripe. Ambos estão lidando com essa necessidade de continuar com a vida, sabe? Depois de um período difícil, de algo difícil que acontece e que não foi provocado por eles, né? Eles foram vítimas ali das circunstâncias. Ela da gripe, ele da necessidade lá do alistamento para a guerra. E aí, a moça que fazia a resenha, ela disse algo como, ela me lembrou, né, daquela frase que a gente usa, às vezes até por um clichê, mas enfim, tem algo de muito nobre e belo, apesar da dor, uma frase que a gente costuma usar para acalentar um pouco, né, as pessoas que têm um ente querido falecido, que estão em luto, né, que é algo do tipo, olha, pelo menos agora fulano descansou, né, agora ele tá descansando. E aí, pessoal, e por que eu tô falando tudo isso, né? Porque aqui a gente tá remetendo a uma ideia de paz. A sensação aqui é que o Oráculo das Bruxas traz uma mensagem de paz, aquela paz que chega quando a gente descobre que não há nada mais que a gente possa fazer. Ou quando a gente tá lidando com um cenário em que não há nada que a gente possa fazer mais, a não ser aceitar. Né? Talvez seja um fim de relacionamento em que o outro, né, não quer mais estar com você, ou você chegou à conclusão de que não quer estar com o outro mesmo, e ponto final. Pontos finais, né? Pontos finais e a melancolia envolvida, mas ao mesmo tempo uma coisa que pode ser um pouco tabu, mas o alívio envolvido, porque há um alívio. Há um alívio, sabe, nisso aqui, ó, em saber, né, que
que aquilo finalizou e a vida em si não finalizou, né? Aquela etapa acabou, mas você ainda tem vida, você ainda tem outros caminhos, outras possibilidades para experimentar. A eternidade que há nas encruzilhadas, ou seja, a vida é feita, né, de encruzilhadas. O que são as encruzilhadas? Momentos de escolha, de decisão necessária, né? E querendo ou não, a gente vai ter que decidir. Então a gente sempre vai ter que estar deixando, né, alguns caminhos para trás para poder seguir outros. Né? Numa encruzilhada ali, eu tenho 2 caminhos, eu tenho que deixar um para trás se eu quiser seguir o outro, vice-versa, mas algum caminho vai ter que ser deixado para trás. Então as finalizações fazem parte e uma espécie de paz que nasce desse tipo de experiência. Acho que é com essa paz que as anciãs querem te colocar em contato, sabe? Há pessoas aqui que podem estar passando pela experiência mesmo de luto, né? De alguém querido que se foi, ou alguma forma de ser e estar no mundo que você vai ter que dar tchau para ela, não te serve mais. Pode ser um luto relacionado a algum vício que você está superando, né? Pessoas que estão aí pararam recentemente de beber ou de fumar, ou né, algum hábito e estão lidando com esse lugar, né? Que é, olha, escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia, para citar aí um grande poeta do nosso cancioneiro popular. Cada escolha é uma renúncia. E existe uma paz na renúncia, existe dor. Não vou ficar falando disso porque a gente sabe, isso já é o dado, né? Claro que existe dor, às vezes existe negação, desespero, mas existe um lugar possível de paz, que é quando a gente entende que isso é da natureza humana, é da natureza da experiência humana. A lápide aqui, ela entra como um símbolo de eternidade, né? E não de finalização só. Então, querendo ou não, a lápide fica ali como uma lembrança, né, do caminho que não foi possível mais seguir. As pessoas vão lá, né, choram o ente querido que se foi, relembram, vão energizando ali aquele lugar, né? Hoje, acho que esse hábito foi se perdendo, infelizmente, em muitas famílias, mas é um marco, né? É um marco em que ali um caminho foi finalizado, mas outros seguiram. Outras vidas. As pessoas passaram a viver outras vidas sem aquele ou aquela, né, que estava ali. E isso é da natureza da experiência humana. Talvez essa consciência traga mais paz para um processo que é por natureza, e não estou negando, ele é doloroso mesmo, né? Ele é no mínimo difícil. Vou tirar mais algumas cartas aqui. Caminho negro. Cada escolha uma renúncia. E lidar com isso. É muito humano. As anciãs me pedem para retomar lá a vivência de Eva, né? Que, aliás, dá nome a esse canal, não é à toa. Né? Uma escolha que Eva fez, né? Lá na mitologia judaico-cristã ao comer da maçã. Ou os vampiros, né? Os morcegos aí da nossa mitologia, que quando são mordidos, morrem para a vida humana e renascem para uma vida sobre-humana, sobrenatural, né? O morcego é um desses animais relacionados aos limiares. Invoque o poder deles, não tenha medo do que está escondido. Olha lá. A mudança inegável está chegando no horizonte. Interessante, as anciãs aqui se apresentando como mães terríveis, mas bondosas, sabe? Aqui tem uma conexão grande com uma divindade poderosíssima, poderosíssima das mitologias africanas, Iami, as mãezinhas, conexão grande com elas aqui. Elas não são orixás, né? Eu sempre digo para as pessoas terem muito cuidado a invocar essas forças, porque elas são essas mães terríveis que vêm nos acolher em processos de
mais sombrios da vida, digamos assim, né, de morte, de dor, de melancolia em relação aos fins, em relação a essas partes que a gente não compreende muito bem, né? Ai, para que a vida tem isso, né? Dores, tristezas, finalizações, sofrimentos, lutos. Mas elas vêm acalentar a gente não para impedir que esses processos aconteçam, adoecimentos. Ai, por que eu tenho que parar de fumar? Gosto tanto. Por que eu tenho que parar de beber? Gosto tanto, né? Por que eu tenho que finalizar essa relação tóxica com essa pessoa? Eu gosto tanto. Elas são aquelas mães que vêm acalentar a gente, mas não impedir aquilo de acontecer. Muito pelo contrário, elas são, nesse sentido, rígidas, sabe? As moiras, né? Acho que a semelhança possível com a mitologia grega seriam as moiras, as nornas da mitologia nórdica, né? Aquelas deusas que são as deusas do destino, que carregam o fio do destino. Tudo tem hora para nascer, tem hora para se desenvolver e tem hora para finalizar. As mães do destino estão aqui presentes na mesa, com certeza. As parcas, as moiras, a própria Hécate, né? Essas divindades que vêm em 3. Olha, temos o animal coruja. A coruja. Nossa, arrepiei muito. Inclusive, essas são minhas divinas mães também. Então, já que estou falando delas, vou falar de acordo, né? As corujinhas, olha lá elas. As corujinhas que regem aqui simbolicamente o canal Eva Messages e as canalizações do Oráculo das Bruxas. A coruja, esse animal noturno que vê, né, com mais de 200 graus lá o pescocinho vira, então vê em várias direções. Sábias lá na escuridão, elas não nos deixam sós na noite escura da alma, nos momentos noturnos da vida, de lidar com as finalizações. Elas estão com a gente. Mas olha que companhia interessante, né? Exatamente a companhia de Yamid que eu falava. Ela tá aqui com você, ela não tá te abraçando, te agarrando, né? Te lambendo, te impedindo de viver a dor. Você tá aqui, ó. Imagina que aqui é você, seja você homem, mulher, não binário. Você tá aí de frente para sua própria vida, de frente para as dores e amores que envolvem aí seus processos de morte, né? E finalização. E ela tá aqui do lado, ó. Branca, fria, mas presente. E por quê? Para te lembrar que você não está só nisso. Todo mundo passa por momentos assim, está passando, em alguma medida da vida, por um processo assim, de ter que lidar com a finitude, com o fim, com as escolhas que geram fins. Para abrir um caminho, você tem que fechar outros. Não dá para seguir todos, você fica doido, você fica sem energia. Guardem suas visões, ó anciãs, porque a magia nos lugares mais escuros, se você ousa abrir seus olhos para eles. Essa é a fonte da magia. As pessoas mais poderosas, realizadoras que você vai encontrar, meu querido, minha querida, são pessoas que sabem fechar portas, sabem lidar sem morrer junto com a finitude, com os fins. Conheço conheço muitas pessoas que são ótimas abridoras de portas. Conversam, pessoas cheias de vida, abrem caminhos, né? Abrem espaço para elas mesmas em relações, em grupos, em entrevistas. E nem sempre são as mais bem-sucedidas. Nem sempre. Há que haver um equilíbrio, né? E aqui, o trabalho, o lado que está sendo trabalhado nessa leitura aqui, tô apaixonada já por essa leitura, é o poder da sombra, o poder do seu não, o poder que há quando você não se dispersa, não dispersa sua energia em vários caminhos, tentando dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Aquele momento em que você consegue ser dura, fria, honesta com um fim e falar, isso aqui precisa acabar. E sou eu que vou pegar essa foice e acabar com isso. Sou eu que vou podar essa planta. Para quê? Para que ela possa crescer mais forte daqui a pouco.
Sou eu que vou finalizar, não vou ficar esperando um sinal, né, de Deus, da cartomante, da outra pessoa. Não, eu não tenho medo da morte, do fim. Eu sei que ele é necessário, que a vida é cheia de encruzilhadas e escolhas. Então eu vou pegar minha foice, olhar para aquilo que precisa finalizar, agradecer a presença daquela experiência, daquele período na minha vida e vou finalizar. Até o processo de luto por alguém querido precisa acabar em algum momento. Senão ele se torna melancolia, né? Tem um texto do Freud muito útil para a gente distinguir luto e melancolia. Eu tenho para mim, mas é uma visão muito pessoal aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? Não necessariamente faz parte aqui do seu oráculo, é só uma visão minha que eu vou compartilhar, gostaria que vocês pensassem a respeito, se quiserem até compartilhem aí nos comentários o que vocês acham. Mas eu tenho para mim que grande parte do adoecimento atual, né, processos que são chamados de depressão, porque existe uma doença, né, uma doença mesmo, provocada por um desequilíbrio bioquímico do organismo, chamada depressão, né, e que é corrigida, cuidada, assim como várias outras enfermidades, doenças, com medicamento, né. Então isso é uma coisa, é um adoecimento bioquímico que a gente vai ao médico, começa a tomar o remedinho e começa a melhorar. Mas eu acredito que muito do que tem sido diagnosticado, chamado por aí de depressão, confunde-se, está sendo confundido com o que nos tempos antigos aí, até poucas décadas atrás, todo mundo compreendia que era parte da natureza humana, que era a melancolia. Pessoas que estão melancólicas, né? E a melancolia tem tudo a ver com a gente sentindo uma dor, sentindo a necessidade de finalizar, sentindo a nossa energia ser desvitalizada num processo, numa relação, né? Um trabalho que eu insisto em manter, eu sei que não é bom para mim, tô abrindo outros caminhos, mas esse eu deixo aqui ainda, porque eu não sei dizer não, porque eu não sei finalizar, não sei pegar a foice eu mesma, né? Simbolicamente, eu mesmo, e finalizar aquela relação e fico levando aquilo ali, carregando aquele defunto. Melancolia. Então, nesse texto do Freud, ele é muito interessante exatamente porque ele estabelece a distinção, né? O luto, ele tem início, meio e fim. O luto acaba em algum momento. Não estou dizendo que acaba a saudade da pessoa que se foi ou daquele hábito que você teve que abandonar. Mas o luto, o sentir falta, né? O sentir que falta um pedaço de você, isso acaba no momento. A gente se torna de novo agente da vida quando a gente vivencia da forma mais saudável possível o luto. O luto não tratado, não saudável, que não encontra um fim, é a melancolia. E aí, meus queridos, minhas queridas, vocês vão me desculpar porque eu estou simplificando conceitos que são longos, profundos, né? Tem muitos teóricos aí da área terapêutica, da psicologia, da psiquiatria, que vão saber falar muito melhor do que eu disso, tá? Eu estou aqui pincelando esses assuntos, principalmente para te dar curiosidade de buscá-los, caso você entenda, que podem te ajudar a viver o processo que você tá bom? Mas vamos ver aqui com o Rider-Waite, com o tarô. Vamos entender melhor a mensagem. Vocês aqui do Caminho Negro, hein? Sempre descendo uma oitava abaixo ainda, aprofundando ainda mais a experiência com as cartas, com o oráculo. Vamos lá. Mensagem para o Caminho Negro da Magia. Quem escolheu aqui hoje a mensagem da lápide. Então, temos aqui uma mensagem de consolo e de renovação para quem está passando por um luto, por uma finalização de uma etapa, por uma escolha, né, definitiva que você está precisando fazer. Olha os pássaros aí. As mães pássaro. Temos o 3 de copas, o as de paus. Existe comemoração, entende? Espero que vocês estejam me entendendo. É uma comemoração um bocado sombria e dolorosa, mas é uma comemoração. Enfim, descansou em paz.
Isso não nega a saudade que deixa, isso não nega, né? Mas tem algo de alívio que acontece quando a gente finaliza um processo. Vou parar de falar do fim da vida de alguém que a gente ama, porque eu sei que isso pode ser muito duro, pode levar gatilhos, inclusive, não se force, tá? Se eu estiver falando aqui de temas muito duros para você, pausa o vídeo, vê num outro momento, talvez não veja, né? Talvez não seja um bom momento para você ver aqui, vai para sua psicoterapia, né? Vai se cuidar. Isso é muito nobre da sua parte, mas para quem fica, saiba que aqui eu tô falando de todo o processo em que você comemora o 3 aqui de novo, né? Você comemora um fim, por quê? Porque ele abre para um início cheio de potência. Em lugar de eu ficar me dividindo entre 2 caminhos, ou 3 ou mais, né? Porque eu não dou conta de fechar uma porta, e aí eu vou me desvitalizando com isso tudo, olha, eu abro espaço para eu poder focar totalmente no caminho escolhido. Quando eu permito o luto acontecer, o fim acontecer. Rainha de Copas. Pessoas que finalizam um vício aí, né? Pode ser triste, difícil, mas facilita quando a gente foca no tanto de coisa que a gente passa a conseguir fazer melhor. Quando acaba, né? Nossa, é difícil, é duro lidar com o fim ali do meu vício no cigarro. Meu Deus, nunca mais, minha deusa, nunca mais vou poder fumar. Ai, que horror. Mas e o que se abre? Né? E o novo exercício físico com mais potência que você dá conta de fazer, a caminhada ou brincar com os filhos, que fica mais fácil. É dessa parte que eu tô falando quando eu falo do alívio. Olha lá, o eremita. Mas a gente vive isso num nível profundo e sábio. É preciso lidar com as nossas emoções, é o amadurecimento emocional que a Rainha de Copas representa, a conexão com a intuição, com os sentimentos, mas é também a sabedoria do eremita, né? Saturno na mesa. Muito saturnino eremita. Ele com a sua lâmpada, ele ilumina o que tem que ser iluminado. Não ilumina tudo, né? Ele ilumina o caminho que ele escolheu para trilhar. Ele não é o sol que tudo ilumina. É a nossa consciência, que símbolo é esse então? A consciência que ilumina o caminho escolhido para caminhar. E todo o resto fica na escuridão. Todo o resto vai embora, se acaba. É isso. É isso. O que a gente comemora? A vida que continua. Uma prática antiga e bonita e que foi se perdendo, né? Infelizmente no Brasil, era na feriado de finados. Lá no México é muito comum. Aliás, o culto à Santa Morte no México é uma das coisas mais lindas que existe. Né? Lá na semana de finados, o que eles fazem? Fazem as comidas que os mortos gostavam de comer, né? E aqui também fica o convite para você para assistir o último Oráculo das Bruxas. Eu vou deixar o link na descrição, porque ele foi útil lá para o pessoal do Caminho Branco. O último Oráculo das Bruxas é aquele em que eu ensinei a criar um altar para os ancestrais em casa, o Boveda. Então, caso você tenha interesse, né, você pode fazer a prática que eu vou descrever agora no seu altar, tá? Na semana de finados ou quando você preferir. Que é quando a gente comemora com aqueles que se foram. Na Semana dos Mortos, na Semana de Finados, lá no México, eles fazem as comidas, né, dos ancestrais que faleceram, levam lá para a lápide, né, para os túmulos, conversam, celebram a vida que continuou, contam para aqueles que foram embora, simbolicamente, né, os espíritos dos ancestrais que foram embora voltam e são colocados a par das histórias, das fofocas atuais, né, porque a vida continuou, olha o carro aqui, seguindo, né. A vida seguiu. E uma forma de o passado fazer parte do jeito que ele pode é esse ritual bonito de ir lá, né, entregar as comidas que os mortos gostavam de comer e contar para eles como é que a vida tá agora, celebrar. Não é porque eles não fazem parte do momento atual, afinal eles ficaram lá, né, naquela encruzilhada, que a gente não pode compartilhar a vida que seguiu sem eles. Para quem quiser ver isso de um jeito muito bonito, aquela animação da Disney, Viva la Vida. Viva a Vida é uma festa. Viva la Vida é uma música, outra coisa.
fala disso, né? Mostra isso de um jeito muito bonito. Enfim, há formas de lidar com o passado, com as escolhas que a gente não fez e que são saudáveis, mas que ao mesmo tempo, e exatamente por isso, né, não ficam aí desgastando a nossa vitalidade, a nossa energia, né? Quem tá aqui e tem muitos pensamentos do tipo, e se eu tivesse ficado com aquela pessoa? E se eu tivesse seguido aquele outro caminho profissional? E se eu não tivesse falado tal coisa? Olha, isso é um desgaste de energia tremendo, tá? E aqui a gente está falando também dessas situações. Aprender a tomar decisões é um processo de amadurecimento muito grande, né? Aprender a tomar decisões e, decidir tá decidido. Eu crio ali um monumento, né, para honrar aquela decisão que eu tomei, o túmulo é isso, para honrar o caminho que não foi seguido, o caminho que teve que ser interrompido, que ficou para trás. Mas eu sigo em frente. E é exatamente porque eu honro, né, e finalizo ali, naquela escolha que eu fiz, que eu sigo em frente com potência, né? O as de paus, o as de fogo, eu falo, é a realização. E crio novos lugares de pertencimento, novas relações, novas oportunidades profissionais. O 7 de copas, exatamente, olha. A rainha de copas em nós, né, a rainha dos afetos, dos sentimentos, a nossa capacidade de a gente se conectar amorosamente, afetivamente com tudo que a gente faz, é ela que fica mantendo a gente aqui nas possibilidades, né? Então pensa, só porque você tem um afeto por aquele vício ou por aquela pessoa que foi embora, que você permanece aqui, né, no mundo das possibilidades. E se? Mas não caminha. A falta de perninhas aqui do 7 de copas. Por isso a gente desenvolve a sabedoria do eremita. Olha lá, ó. Gente, é isso, para ter potência. Potência realizadora. Quantos defuntos aí você não está carregando? Simbólicos. As escolhas não feitas que ficam aí na sua cabeça, as palavras não ditas que você fica aí tendo discussões imaginárias. Aqui, o que você está recebendo nessa mensagem hoje, que é muito bonito, é um acolhimento, mas é o acolhimento gélido das mães noturnas, das mães da noite. Elas compreendem o vínculo emocional que você estabelece com as pessoas, com os vícios, com os hábitos, com as situações, mas ao mesmo tempo elas te mostram: é importante honrar as escolhas, honrar os caminhos que não foram seguidos, mas cortar vínculos com eles e seguir em frente com a sua vitalidade, porque ela vai ser aplicada agora nos seus novos caminhos, nos caminhos que você está iluminando. Vamos parar de pensar tanto no que você não escolheu, no que não deu para ser, no que não deu para falar, no hábito que você não vai manter, né? Quem tá aqui superando vícios, acho que tem muita gente, tá? Muita gente aqui ou está começando, né? Tá na primeira semana aí sem um vício, ou em breve, né? Tá recebendo um chamado aqui para parar de carregar o defunto de um vício, de um hábito que não te serve mais. Que tá te impedindo, inclusive, de seguir o caminho mais sábio em direção, olha só, a realização da sua vontade. Cavaleiro de Paus é o cavaleiro de fogo, é o herói, é o Aquiles, né? É o Perseu, é, sei lá, o Galahad das literaturas de cavalaria, né? É a Joana d'Arc, são os grandes guerreiros de propósito. Eu tenho um propósito com a minha vida, tem algo que eu quero realizar, iluminar, e aí para isso eu dou as mãos para as deusas da noite, para o feminino noturno em mim, sombrio, que carrega a foice, que finaliza etapas, processos, relações, vícios, tudo aquilo que não serve. Com uma tristezinha no olhar, mas com a comemoração da paz que nasce também, quando a gente consegue tomar uma decisão. Tá bom? Quando não é não e pronto. Aquilo eu não vou voltar. Aquilo não vai voltar. Uau! Um conselho final aqui para vocês do Oráculo das Bruxas, pra gente não se estender muito.
Oráculo, uau! E a palavra embaixo é knowledge, é conhecimento. Olha, essa mensagem aqui foi uma mensagem especial das anciãs, das grandes mães oráculos, né, as grandes anciãs do tempo, as bruxas moiras, as bruxas do destino. Você que chegou aqui, meu querido, minha querida, você está sendo abraçado, abraçada pelas senhoras, grandes senhoras do destino humano, tá? Parece um globo terrestre aqui também, né? Elas estão, ao mesmo tempo, acalentando você, falando é duro mesmo, é difícil mesmo, processo de luto, de finalização, os ciclos, né? Ter que abandonar algo que a gente sente muito vínculo, ou alguém, mas é o que é. Então a gente vai ficar aqui do seu lado enquanto você chora suas pitangas. E eu também, tá? Sinta-se abraçada, abraçado aí. Eu também passo por isso. Não é fácil, de forma alguma. Tô dizendo aqui que é fácil, mas existe, é o que é. E o outro lado, porque tudo tem dois lados, né? O outro lado da polaridade dessa dor, do luto, do fim, da escolha que finaliza um processo, ou do ter que lidar com algo, né, finalizado para a revelia da sua escolha, mesmo sendo que você não queria. O outro lado, a polaridade nasce a paz de saber que, bom, então se daquele jeito não dá, então vamos começar algo novo? Vamos pelo outro caminho, com toda a nossa potência, sem precisar dividir nossa energia? Vamos, então vamos. E aí, nossa potência é realizada no mundo, a gente cria mais condições de vida, de prosperidade, de abertura de caminhos pra gente. Ok? Era isso. Só isso tudo que eu tinha para você aqui hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui e espero de coração que tenha feito sentido, que essa mensagem tenha te ajudado a construir aí a sua forma de lidar com os ciclos de vida e morte da vida e da morte. Se quiser, deixa nos comentários se fez sentido ou não o que eu disse, como é que tocou você, se você tem uma história a compartilhar, uma sabedoria a compartilhar sobre esse tipo de vivência, que possa ajudar, tá, outras pessoas. Muito da sua sabedoria, inclusive compartilhar dos nossos lutos, dores, finalizações, né, superações de vício, ajuda muito outras pessoas a não se sentirem sós, porque você não tá bom? E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos oráculos. Tchau, tchau.